Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, caras amigas, eu fico muito contente por poder falar pela segunda vez às senhoras e aos senhores, a vocês, hoje à noite. Hoje à noite o meu tema é a crítica do iluminismo. Crítica do iluminismo é um tema que soa incomum, soa até suspeito. Quem de nós não quer ser iluminado ou ilustrado? A ilustração é sinônimo de modernização, de modernidade. Ninguém de nós não quer ser moderno, ninguém quer ser retrógrado, ninguém não quer ser esclarecido, ninguém quer integrar a turba dos reacionários, ao menos não o pessoal da esquerda. Nesse sentido, pode-se afirmar de um ponto de vista emancipatório, a ilustração é aparentemente uma contradição em si mesma. Quem de vocês ouviu a conferência que proferi anteontem e as duas conferências proferidas na noite de ontem, sabe que aqui está em jogo uma determinada crítica radical da sociedade que tenta superar o marxismo tradicional. E aqui, nesse ponto, quando se trata de implementar essa superação, ilustração significa, no primeiro momento, uma determinada época, um determinado estoque de ideias, um estoque intelectual, um fundamento teórico para todas as teorias na teoria da modernização que surgiram desde o século XVIII. A ilustração é fundamental para o mundo moderno. Ela funda o mundo moderno, ela é fundante do mundo moderno. Ora, se o mundo moderno não é outra coisa senão o moderno sistema produtor de mercadorias, se este mundo moderno não é outra coisa senão o sistema do trabalho abstrato, do valor na mercadoria, do dinheiro, do mercado e da política, e se hoje importa criticar essas categorias, eu gostaria de repetir aqui o meu termo de ontem: se importa formular uma crítica categorial, então essa crítica forçosamente deverá ser também uma crítica radical da ilustração. Na filosofia da ilustração, essas categorias da modernidade que evidentemente se articularam em processos sociais e materiais, nessa época, nessa filosofia, essas categorias foram ideologicamente afirmadas e teórica e filosoficamente formuladas. A crítica dessas categorias deve, portanto, ser simultaneamente também uma crítica da própria ilustração. Aqui existe um problema, aqui surge um problema com o marxismo tradicional e as pontas se juntam. Se o marxismo tradicional não produziu essa crítica categorial, se ele orientou seu pensamento e sua ação na direção de uma determinação positiva dessas categorias, se o marxismo moveu-se no arcabouço do sistema do trabalho abstrato, valorização, mercadoria, dinheiro, Estado e política, então isso significa também que ele necessariamente teve de manter uma relação positiva com a ilustração, pois não existindo a crítica categorial, também inexiste a ilustração. Assim, no marxismo tradicional, a época da ilustração, o século das luzes e a filosofia da ilustração foram considerados, para não dizer celebrados, um grande progresso na história da humanidade. Embora se soubesse que a ilustração contivesse ideias burguesas, ideias da sociedade que o marxismo a rigor combatia, havia simultaneamente a seguinte consciência:
a ilustração outrora foi progressista e agora nós marxistas vamos reivindicar a herança da ilustração. O marxismo sempre falou da herança burguesa como se a burguesia fosse um tio rico nosso do qual queremos herdar e cuja herança queremos reivindicar. Houve sempre a ideia da história, a crítica da história das ideias da burguesia, que essa herança da ilustração não pode mais ser formulada pela burguesia, que a própria burguesia teria, por assim dizer, traído as suas próprias ideias e que o marxismo e o movimento operário agora, de certa forma, estariam em condições de assumir essa herança para administrar essas ideias e continuá-las, aperfeiçoá-las de forma melhor. Com efeito, o pensamento da própria ilustração ainda vem ao nosso encontro no marxismo. Atrás disso esconde-se uma determinada ideia da história, a saber, da essência da história. É essencialmente o conceito de progresso, a ideia do progresso, a ideia do desenvolvimento. A história é compreendida como o desenvolvimento ou a evolução de graus sociais simples, primitivos, a graus crescentemente superiores, sendo que cada um desses graus tem a sua justificação necessária, e aqui eu já estou, no fundo, reportando ideias de Hegel, que foi um herdeiro da ilustração, mas a ilustração preparou o advento dessas ideias. Então, o progresso do erro à verdade, ou a história da evolução de formas inferiores de sociedade a formas superiores da sociedade. No fundo, o marxismo copiou essa metafísica da história, da filosofia da ilustração, essa ideia do desenvolvimento linear da humanidade de formas simples a formas cada vez superiores. Ele simplesmente absorveu isso e acrescentou apenas mais um elo nessa cadeia. Acreditava-se que a história não terminaria com o progresso burguês, mas que depois viria mais um grau de progresso na qual a humanidade chegaria definitivamente à sua meta, a saber, o socialismo, a situação, a evolução social pela qual a classe operária assume pelo seu partido o poder, chegando assim a coroar a história do progresso. Então, no fundo, o marxismo apenas assumiu a metafísica da história da tradição burguesa para colocar-lhe mais um grau na sua história. Evidentemente, isso somente funciona, somente é possível desenvolver um programa social correspondente se ainda estamos presos às categorias da sociedade burguesa. Se admitirmos diante desse capitalismo que ele mesmo foi um grau importante no progresso. O próprio Marx foi aqui muito ambivalente. No famoso capítulo sobre a acumulação primitiva, ele mostrou com toda a clareza o que foi esse progresso burguês e, no fundo, desmentiu com palavras muito duras. Ele mostrou com quanta violência, com quanta brutalidade, com quanta força destrutiva o trabalho abstrato foi introduzido na modernidade. Por outro lado, o próprio Marx sempre usou esse termo da missão histórica, da missão civilizatória do capitalismo. Eu vejo nisso uma certa contradição, pois não se pode dizer, por um lado, que aqui é liberado um enorme potencial destrutivo, gerações inteiras de pessoas são arrastadas a um processo de colonização interna e externa, são submetidas a uma nova forma de violência,
a saber, ao trabalho abstrato, dentro do qual eles são, por assim dizer, torturados, como disse Marx. E como se pode dizer ao mesmo tempo dizer que isso foi um progresso, uma missão civilizatória. Não pode funcionar, não pode dar certo argumentar assim. Então o próprio Marx revela ter aqui no seu pensamento uma contradição, uma ambivalência. Creio que a gente pode dissolvê-la se compreendermos Marx a história não como metafísica do progresso, não como o desenvolvimento de formas inferiores a formas superiores, nem como um processo civilizatório, mas se compreendermos a história negativamente como uma história de relações fetichistas. O fetichismo moderno, naturalmente, não foi o primeiro fetichismo na história da humanidade. Ele é aquele que nós executamos, que nós estamos vivenciando em nossa pele, o fetichismo da sociedade moderna. Agora, nas sociedades anteriores, na sociedade agrária ou em outras formações sociais, também houve fetichismos, houve outras formas de fetichismo. Se definirmos grosseiramente, rudimentarmente o conceito de fetichismo como uma situação ou forma da sociedade na qual os membros da sociedade não podem dispor autonomamente e conscientemente dos seus recursos, não controlam as suas relações, mas são comandados por leis cegas ou por meios que eles mesmos criaram, mas aos quais eles ao mesmo tempo estão abandonados. Meios como, por exemplo, na modernidade, na Idade Moderna, o dinheiro que se autonomizaram. Sempre quando isso ocorre, estamos diante de fetichismos. Já nas sociedades pré-modernas, agrárias, havia outras formas de fetichismo. O fetichismo do dinheiro era aqui uma manifestação, um fenômeno marginal, mas havia formas de dependência pessoal e não se tratava apenas de uma dependência no sentido de sujeitos modernos, no sentido de que um domina o outro. Já naquela época, os próprios dominantes estavam entregues a esse fetichismo, vale dizer, enquanto pessoas, enquanto reis, enquanto nobres. Eles representavam um determinado modo da sociedade, um modo da sociedade que representou uma espécie sui generis de fetichismo que eles mesmos também não controlavam. Quem vê as coisas nesse ângulo chega à conclusão de que, a rigor, não existe progresso na história da humanidade até hoje. O que existe é uma sequência descontínua de relações fetichistas. Se nós nos encontramos hoje numa situação na qual esse conceito desenvolvemos com a ideia do fetichismo, uma consciência do que estamos enfrentando, então isso não é devido à missão positiva civilizatória do capitalismo, no sentido de que o capitalismo teria finalmente aproximado a modernidade dessa consciência maravilhosa. Muito pelo contrário. Isso é devido à negatividade, à destrutividade, ao caráter destrutivo dessa sociedade. Quer dizer, desenvolver essa ideia, desenvolver essa consciência de que toda a história até agora é uma história de relações. Chegar a essa consciência é uma espécie de freio de emergência da consciência, que mostra que o capitalismo é imensamente destrutivo e produz um potencial destrutivo tão grande que pela primeira vez na história, como ontem já falou Ansel Biaper, pela primeira vez na história existe a possibilidade dos homens poderem destruir-se a si mesmos e destruírem não só a si mesmos, mas toda a vida no planeta. Já os fetichismos antigos nem estavam em condições de fazer tanto. Mais tarde eu retornarei a esse tópico. Acontece que este não é um progresso positivo do capitalismo. Esta é uma qualidade negativa. Em outras palavras, o capitalismo nos jogou numa situação
na qual devemos ou romper com o fetichismo genericamente, porque não nos resta outra alternativa, ou a própria humanidade haverá de destruir-se e destruir a vida no nosso planeta. Não é, portanto, o resultado de uma história positiva da civilização que nos obriga a essa inferência. Muito pelo contrário, trata-se do resultado negativo da potência destrutiva do capitalismo. Se examinarmos agora o programa ou a ideia daí resultante, veremos que se trata do exato oposto da representação de um progresso contínuo, de um processo civilizatório. O que está atrás disso é a representação de uma ruptura ontológica. A crítica categorial da modernidade implica simultaneamente em uma ruptura ontológica, em uma ruptura com a história descontínua das relações fetichistas. Quiséssemos expressar isso com Marx, diríamos que a humanidade se vê agora forçada a pôr termo à sua pré-história até agora, para entrar pela primeira vez na história da consciência de si. Este seria o exato contrário da metafísica da história da Ilustração. Eu quero mostrar agora como cheguei a formular essa crítica da Ilustração. A crítica do valor, tal como ela surgiu na Alemanha, essa reinterpretação da crítica do capitalismo, essa continuação da teoria marxiana para além de Marx, essa retomada da crítica do fetichismo, tudo isso nós podemos formular sob a sigla crítica do valor ou marxismo centrado na crítica do valor. Ora, tratou-se inicialmente de uma teoria que partiu da análise da crise, da análise da nova qualidade da crise capitalista em meio à terceira revolução industrial, tal como eu tentei mostrar na palestra de anteontem. Aqui já houve essa ideia de uma ruptura ontológica, de uma ruptura com relações fetichistas, mas isso apenas com uma perspectiva sobre o futuro. Quer dizer, com vistas à crise e ao que vem depois. A pergunta como a humanidade pode sair dessa crise, pode lutar para sair dessas categorias do trabalho abstrato, da produção de mercadorias e do Estado moderno e da política. Mas se olharmos para trás, não houve ainda uma crítica da Ilustração nesse grau. Estávamos ainda sempre, por assim dizer, sobre os ombros da filosofia da Ilustração. Ainda havia essa ideia de que, ao menos no passado, o capitalismo representou um progresso e que nós agora somos, de certa forma, os herdeiros desse progresso. Só que herdeiros distintos do que a imaginação do marxismo tradicional nos sugeriu. Quer dizer, saindo do marxismo tradicional na direção da crítica categorial. Entre mentes, e vocês já devem ter notado isso nas palavras introdutórias que eu disse, entre mentes eu penso diferentemente sobre esse assunto. Penso que devemos negar essa visão do capitalismo como progressista, mesmo no passado. Essa visão do capitalismo como missão civilizatória. Com isso, não quero sugerir que nós sonhemos retornar regressivamente a uma sociedade agrária que então é romantizada, pois todas as sociedades anteriores são apenas outras formas de fetichismo. O que nós temos em mente é romper com relações fetichistas de qualquer modo. Nós não queremos retornar a fetiches mais antigos, romantizados na perspectiva
nostálgica dos dias atrás. Essa nova teoria da história deve levar a sério a crítica da metafísica da história da ilustração. Mesmo a crítica também deve atingir o teórico da filosofia da ilustração, mais do que foi feito até agora. Eu quero demonstrar isto exemplificativamente em duas aproximações teóricas. A primeira aproximação se refere à pré-história da modernidade, pois na sua representação da história, na sua metafísica do progresso, a ilustração sempre fez de conta como se com ela iniciar-se-ia a maravilhosa modernidade, como se com a filosofia da ilustração a razão humana chegaria finalmente ao seu pleno direito. E tudo o que teria acontecido antes teria sido, ao menos para a Europa, nada mais do que a obscuridade medieval, a Idade Média obscurantista. Ora, a ilustração não caiu do céu. Ela não é precedida diretamente pela famosa Idade Média, pela sociedade agrária. A ilustração é precedida por um processo de modernização. A ilustração é precedida pelo início do novo sistema de mercadorias do trabalho abstrato. Isso começou muito antes da ilustração e muito dos fenômenos negativos, muito da história negativa desde o fim da Idade Média, muito do que a ilustração atribui à Idade Média, em realidade já foi um fenômeno da própria modernização. Creio que aqui se deve remontar até os séculos XVI e XV. Qual foi o surto decisivamente importante de destruição ou de desenvolvimento, conforme a perspectiva que queramos adotar? Quais foram as raízes da história da modernização? Eu mesmo posso oferecer a respeito uma ideia alternativa. Na filosofia da ilustração, mas também nas posteriores teorias da modernização, inclusive no marxismo, a representação essencial era a seguinte: a Idade Média foi obscura, obscurantista, feudalismo, as pessoas quase não tinham de comer, eram tratadas como escravos, havia apenas as formas da dependência pessoal direta, e depois começou a expansão do comércio, da economia monetária e da economia mundial. Isso foi um progresso civilizatório porque com o dinheiro, com o comércio, com a expansão da produção de mercadorias, começou, por assim dizer, a modernização ou a sua etapa anterior, sendo a obscurantista Idade Média superada paulatinamente. A minha ideia alternativa, a minha proposta teórica alternativa a respeito da história dessa época refere-se a algo que estranhamente não só desempenha um papel secundário na maioria dos livros de história, embora se trate de um fato que salta aos olhos. Estou me referindo à Revolução Militar do início da Idade Moderna. Em que consistiu essa Revolução Militar? A inovação das armas de fogo, a produção, a invenção do canhão, a total transformação da organização militar e do estilo de fazer guerra. Eis um fato de profundas consequências que até agora permaneceu bastante desconsiderado. Somente nos últimos 10, 15 anos, um número crescente de historiadores se passa a ocupar-se com esse problema. Há ensaios, investigações que se ocupam com isso e paulatinamente está aparecendo diante dos nossos olhos um material histórico inteiramente diferente.
O que aconteceu nessa época, no século XV e no século XVI? Não se pode afirmar que a sociedade moderna saiu da expansão das relações comerciais medievais. Muito pelo contrário, as formas do comércio medieval, por exemplo, a Liga Hanseática no norte da Alemanha, ou as corporações de artes e ofícios, ou as corporações dos comerciantes, tudo isso desapareceu, tudo isso foi a breca. A expansão da economia monetária moderna resultou da Revolução Militar. E por quê? A Revolução Militar significou que toda a logística, toda a forma de fazer guerra não podia mais ser efetuada pelo modo antigo agrário. O armamento anterior à Revolução Militar eram armas de corte ou de ponta. Eventualmente arco e flecha, mas não eram armas que funcionavam à distância e elas podiam ser produzidas por qualquer ferreiro de aldeia. A produção das armas não exigia uma organização maior. A formação descentralizada, a constituição descentralizada da sociedade agrária, que não contava com um aparelho de Estado, no sentido moderno do termo, fechava muito bem com esse tipo de organização militar. À medida que, na Idade Média tardia e desde o século XV, começou a Revolução Militar, que introduziu as armas de fogo, os canhões, foi necessário constatar que essa nova tecnologia da civilização, essa nova tecnologia da morte, essa nova tecnologia já não podia mais ser organizada pelo modo antigo de central. A produção dos canhões e de tudo o que se necessitava para ela em termos de logística, por exemplo, a mineração, a demanda enormemente maior de minério de ferro para fundir os canhões, as fábricas, porque os lugares onde os canhões eram fabricados já eram fábricas num sentido protofábricas. Isso exigiu uma alteração da organização. Pode-se afirmar que a produção de canhões foi a raiz, o protótipo da industrialização muitíssimo antes da Revolução Industrial do fim do século XVIII e do início do século XIX. Essa produção de tecnologia destrutiva, de nova espécie de canhões e de outras armas que daí surgiram, e a consequência que isso surtiu, a corrida armamentista do início da Idade Moderna, tudo isso não pode mais se processar nas velhas formas da dependência pessoal, nas formas descentralizadas da sociedade agrária, também não mais nas formas descentralizadas Poderíamos, de certo modo, dizer que nós somos os herdeiros dessa história, pois o que nós conhecemos em termos de Estado e de política, precisamente também a política democrática, tudo isso é a herança dessa história. Os aparelhos modernos da administração de seres humanos, inclusive nos países ditos democráticos, vem dessa história e no fundo não fazem outra coisa senão do que fizeram na época, só que de uma forma extremamente mais refinada, mais aperfeiçoada do que no passado. A rede dessa administração de pessoas tornou-se muito mais densa no decorrer de uma evolução de vários séculos. Pode-se afirmar que o que outrora foi a finalidade, a saber, o ordenamento, a orientação da sociedade com vistas à Revolução Militar e ao seu financiamento, tudo isso sempre
acompanhou o capitalismo. O desenvolvimento das suas forças produtivas tem as suas raízes na produção do canhão. Desde o começo, o capitalismo foi um desenvolvimento de forças produtivas destrutivas, mas esse fim originário autonomizou-se num sistema. Esse sistema desacaplou-se até um certo ponto desse fim, dessa finalidade originária. Quer dizer, a partir do século XVII, já não se tratava mais unicamente de alimentar essa máquina militar, mas essa finalidade da valorização de dinheiro, da administração do ingresso da moeda para alimentar o aparelho militar, tudo isso se autonomizou, se independizou em finalidade em si sistêmica. Pode-se dizer que o nascimento do capitalismo moderno advém dessa história. Poderíamos dizer que formou-se aqui um sistema. Podemos até recapitular isso historicamente, como surgiu aqui um nexo sistêmico que, por fim, acabou indo muito além do horizonte dos seus causadores. Agora eu retorno à ilustração. A ilustração negou a sua pré-história. Ela fez de conta como se a sua pré-história tivesse sido a Idade Média obscurantista, embora, na verdade, a pré-história da ilustração foi o primeiro surto de modernização. Alguns fenômenos eu nem mencionei ainda, fenômenos que fazem parte dessa primeira história ou pré-história da Revolução Militar. Por exemplo, aquilo que Roswitha Schultz ontem nos contou sobre a caça às bruxas, como o primeiro surto da modernização, também o desenvolvimento da ciência moderna, especialmente das ciências naturais, tem na sua raiz a Revolução Militar. A desvalorização do feminino, a dissociação dos sexos, a caça às bruxas como primeiro grande desenvolvimento dessa dissociação, tudo isso pertence ao contexto desse desenvolvimento da força destrutiva militar. Para a finalidade do trabalho abstrato era transformar dinheiro em mais dinheiro ainda. Mais tarde, isso virou um fim em si. E a primeira ideologia que, por assim dizer, santificou essa mentalidade foi o protestantismo. O protestantismo sacramentou a definição positiva do trabalho que antes já existia, mas de uma forma nova. Essa ideologia do trabalho, ele a rigor somente, primeiramente, produziu a orientação das pessoas com direção ao trabalho, foi interpretada positivamente pelo protestantismo, de tal forma que ele dizia: os seres humanos que foram escolhidos por Deus também têm sucesso na Terra, mas esse sucesso já estava dimensionado para a aquisição de dinheiro. À medida que alguém está predestinado para a salvação eterna, para a bem-aventurança eterna, bem, isso a gente podia provar tendo sucesso na acumulação de dinheiro por meio do trabalho. Então, o trabalho, a operosidade, o esforço. Agora, o protestantismo inovou num ponto. Tudo isso não tinha por finalidade o prazer, porque o prazer teria sido pecaminoso e o pecado afastaria os homens da operosidade. Não essa riqueza na forma abstrata do dinheiro não devia ser fluida, mas reencaminhada ao novo trabalho. Então, acumulação de riqueza abstrata na forma do dinheiro como fim em si. Então, essa ideia religiosa do protestantismo se quadrou muito bem com a Revolução Militar, com a fome de dinheiro das dinastias militares do início da Idade Moderna, e mais tarde
se quadrou muito bem com o regime absolutista. Mas eu quero retornar à ilustração. A ilustração foi a herdeira dessa história. Ela também foi a herdeira positiva dessa história, pois ela assumiu como uma coisa positiva a ideia do trabalho abstrato. Ela desenvolveu o protestantismo para longe da religião, na direção de uma religião e filosofia seculares. Também as revoluções burguesas não foram o que declararam ser. Não efetuaram nenhuma ruptura nessa história. O absolutismo dessas dinastias que ainda têm suas raízes na era feudal, mas que implementaram a primeira etapa da modernização pela militarização. Esse absolutismo foi disfuncional, tornara-se disfuncional para o ulterior desenvolvimento do sistema do trabalho abstrato. Ora, a ilustração, por assim dizer, disse: o absolutismo, essas dinastias, esses reis, esses nobres, nós agora podemos empurrar para longe. Agora nós vamos fazer tudo por conta própria, mas exatamente nas formas da acumulação da riqueza abstrata, da valorização do dinheiro, da valorização do trabalho abstrato em dinheiro. Tudo isso foi assumido e absorvido. Não só isso, mas também o aparelho moderno de administração de seres humanos, o moderno aparelho de Estado. O grande historiador francês Alexis de Tocqueville, que escreveu as suas obras mais importantes na primeira metade do século XIX, Tocqueville escreveu no seu livro L'Ancien Régime et la Révolution uma coisa inaudita que desde então se procura esquecer sempre de novo. Ele disse: a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, que é, por assim dizer, a implementação da filosofia da ilustração, da razão moderna, não foi uma ruptura tão forte com a história anterior como exteriormente pode parecer, porque Tocqueville constatou o seguinte: as pessoas não queriam mais nada a ver com o absolutismo, o rei foi decapitado, os nobres também foram guilhotinados, os nobres foram desapropriados, mas o que sobrou não foi apenas o sistema do trabalho abstrato, mas também o aparelho moderno de Estado. O aparelho do absolutismo, esse aparelho burocrático que administra os seres humanos, que os treina e orienta, que é o garantidor do trabalho abstrato, tudo isso foi absorvido do absolutismo. A Revolução Francesa não só absorveu esse aparelho, mas chegou a refiná-lo ainda mais. Eis a lição, a descoberta de Tocqueville. Se nós remontarmos mais longe na história, podemos constatar que a democracia moderna, na esteira da Revolução Francesa, absorveu esse aparelho da administração de seres humanos para a finalidade abstrata do trabalho abstrato, desenvolvendo-o cada vez mais. E as sociedades de modernização recuperadora, como por exemplo a Rússia ou a República Popular da China, fazem a mesma coisa. Aproveitaram o mesmo aparelho de administração de seres humanos que originariamente tinha sido bolado e desenvolvido pelo absolutismo para a revolução militar. Aqui nós podemos constatar uma identidade presente na história da modernização. Bem, até aqui um breve resumo de uma história que à primeira vista pode se nos afigurar bastante estranha, porque nós até hoje não vimos a história assim, ou diferentemente nós só vimos a história em alguns tópicos, alguns pontos isolados, como um historiador e teórico tão agudo como Alexis de Tocqueville. Mas sistematicamente essa ideia nunca foi desenvolvida, pois fazia parte do bom tom de todas as teorias da história da modernização ver a ilustração como algo positivo. A história da modernização, ver o conceito de modernidade como algo positivo. Isso vai até Marx
que diz que o capitalismo é um processo civilizatório e cumpre uma missão civilizadora. Assim como eu acabo de reportar a história, ela se apresentou como extremamente negativa, como o exato contrário da visão defendida até agora. Chego ao segundo tópico, ao segundo exemplo dessa outra modalidade de encarar a história. O sujeito moderno, o indivíduo autônomo. A filosofia da ilustração também aqui criou os fundamentos teóricos e ideológicos, não só na sua interpretação da história, mas também na sua interpretação do ser humano, ou melhor, do ser humano emancipado ou do conceito de emancipação. Qual foi o seu conceito de emancipação? Ele foi projetado ideologicamente, assim como o conceito de história, sobre uma visão muito rudimentar da história. Então, ela se separou das formas da dependência pessoal, como na sociedade agrária. Essas formas, efetivamente, não podem ser defendidas. Nem é esse o nosso objetivo, mas o que a ilustração colocou naquele lugar? O indivíduo autônomo, o sujeito livre. Mas o que a ilustração quis dizer com indivíduo autônomo e sujeito livre? Em todas as formas anteriores do fetichismo, ficava claro que a sociedade, de certa forma, era algo que devia ser processado de forma autoritária. Algo que era aparentemente exterior, embora os homens tinham interiorizado a dominação na forma de tradições bastante soltas. O que a ilustração quis correspondeu à finalidade de se manifestar nesse nexo sistêmico que já tinha sido constituído antes da ilustração e que tinha sido apenas continuado pela ilustração, a saber, o nexo sistêmico do trabalho abstrato, da valorização do dinheiro como um fim em si. Isso a ilustração absorveu e aperfeiçoou. Nesse nexo, já e precisamente na era da ilustração, já ficou claro que se esse sistema devesse continuar, e na época continuaram os primeiros enfoques de industrialização moderna, se esse sistema devia continuar, então as pessoas teriam de ser muito mais freadas, muito mais disciplinadas, deveriam ser acostumadas muito mais ao sistema do trabalho abstrato, deveriam, por assim dizer, ser agarrados pela pele, pelos cabelos. Toda a sua vida deveria tornar-se objeto de valorização. Além de todas as etapas anteriormente percorridas. A ilustração descobriu que isso só não pode ser feito apenas com coação, com tradições e com relações autoritárias. Isso as pessoas devem, por assim dizer, querer autonomamente, querer de per se. Em outras palavras, a ilustração, no fundo, formulou uma coisa monstruosa. Ela quis que os seres humanos se tornassem capazes de uma auto-opressão extrema, que fizessem algo voluntariamente e não gratuitamente. Não é por gratuitamente que surgiu naquela época o conceito da servidão voluntária. Os homens teriam de fazer alguma coisa voluntariamente, uma coisa que antes somente se lograria que fizessem se fossem obrigados com violência absoluta. Os homens deveriam se tornar capazes e também deveriam querer sacrificar-se no altar do trabalho abstrato. Então, autossacrifício, autoobjetivação, e tudo isso voluntariamente, porque não havia mais como imaginar um mundo diferente. Então, essa ideia de ser absolutamente útil entre aspas, não para a satisfação das necessidades próprias, mas para os fins da valorização.
na filosofia moral anglo-saxã, um ramo da filosofia da ilustração do século XVIII, essa ideia foi desenvolvida ao extremo. Um dos seus pais fundadores, o filósofo Jeremy Bentham, nos dicionários ele quase sempre é citado como um filantropo, como um amigo da humanidade, um benfeitor da humanidade que era a favor do utilitarismo total, mas ele foi simultaneamente o inventor de prisões modernas. Ele fez propostas terríveis de como as pessoas deveriam entregar-se totalmente a esse processo total de valorização, como a arquitetura deveria organizar as estruturas da vida cotidiana de tal forma que tudo fosse canalizado para a utilização abstrata, para a valorização abstrata do dinheiro. Ele mesmo não se excluiu disso. Mesmo depois da sua morte, ele ainda quis ser útil, razão pela qual ele cuidou que o seu cadáver, o seu esqueleto, fosse vestido com as roupas que ele tivesse vestido para ser útil como material ilustrativo para mostrar como foi o perfil de um inglês do fim do século XVIII. Esse esqueleto e as roupas de Bentham existem até hoje, quer dizer, ele quis ser útil mesmo além da sua morte. Ele quis que ocorresse uma educação, uma pedagogicização da sociedade, na qual todos os seres humanos que se malhasse na cabeça de todos os seres humanos essa ideia da utilidade, até que os seres humanos se fossem úteis voluntariamente. Já a ilustração alemã formulou isso em termos muito mais abstratos, não orientando-se tão estreitamente segundo ideais de utilidade como o utilitarismo anglo-saxão, que produziu também a teoria econômica moderna, como podemos ver nos textos de Adam Smith, que é o pai fundador da economia moderna. Na teoria alemã, num plano mais ideal, esse exato fim também foi formulado. O indivíduo autônomo, no fundo, não devia ser outra coisa senão o sujeito que se objetiva a si mesmo, que é capaz de auto-objetivação. Nesse sentido, só nesse sentido podemos compreender a famosa sentença de Immanuel Kant, que sempre foi compreendida como emancipação, como um convite à emancipação, como uma sentença, de certa forma, anti-autoritária. Na sua seu famoso ensaio O que é a Ilustração, Kant inicia: a ilustração é o regresso do ser humano do seu estado de minoridade, do qual ele mesmo é culpado. Isso foi repetido sempre com grande aplauso de uma geração a outra. Regresso do estado de minoridade do qual o próprio ser humano é culpado. Isto é o crepúsculo matutino da razão, da liberdade do sujeito. Mas quando a gente vê o que está nas entrelinhas e se a gente coloca isso no contexto histórico-social, Kant nunca se referiu a outra coisa senão ao egresso do estado de minoridade, ou melhor, o egresso do estado de minoridade, no qual o próprio ser humano tem culpa, significa que o ser humano não se deve mais deixar obrigar por autoridades externas para saber o que ele deve fazer. Ele deve, muito pelo contrário, entregar-se à produção da riqueza abstrata. Ele deve fazer isso por vontade própria, ele deve transformar-se no seu carcereiro próprio, no seu capataz próprio, no seu feitor próprio. Isso Kant quis dizer, e isso no fundo é uma monstruosidade, só que isso durante 200 anos foi translido. Mas na prática se fazia exatamente isso. A liberdade, e essa é a famosa sentença de Hegel, a liberdade é a compreensão da necessidade. Isso é repetido hoje pelos ideólogos neoliberais de todos os partidos, que também nos dizem a liberdade é a compreensão da necessidade. Quer dizer, és um indivíduo autônomo se
te policiais a ti mesmo, se te oprimires a ti mesmo, se tiveres disposição para te entregar às leis do mercado, então serás livre. És um sujeito autônomo, um sujeito da liberdade, se és capaz de disciplinar a ti mesmo, se és capaz de objetivar a ti mesmo. Poderíamos dizer mesmo que o conceito do sujeito moderno, que foi mobilizado também sempre pela esquerda como algo positivo, o conceito do sujeito moderno, no fundo, não passa de uma forma social de consciência e ação de auto-objetivação. O sujeito é quem se transforma em objeto para a valorização vista como finalidade em si. Eu já insinuei por que o marxismo, no fundo, absorveu esse mundo de ideias que, no fundo, é monstruoso, ao menos implicitamente, porque o marxismo tradicional, no fundo, foi a ideologia da modernização recuperadora, sobretudo na periferia, na Rússia, na China, nas sociedades de modernização atrasada ou recuperadora, sociedades empenhadas para tornarem-se sujeitos econômicos autônomos no mercado mundial. Os movimentos de libertação nacional tinham como a Revolução Russa não nenhuma outra perspectiva. Aquilo que antes lhes tinha sido imposto de fora para dentro, na forma do colonialismo, esses países agora queriam efetuar com autonomia, quer dizer, bem no sentido de Kant, não mais deixar que os maus imperialistas lhes impusessem o trabalho abstrato, mas fazer isso